em outros cantos, portanto, do país, e a pergunta que eu coloco é a mesma que coloquei aos dois convidados que o antecedem. Por que de haver um tratamento diferenciado? Nós temos a malária, que sabemos que sempre na época chuvosa vamos ter malária, o investimento que se faz para combater esta doença provavelmente não esteja aqui a surtir o efeito. Mas uma coisa interessante que o Benhur disse há bem pouco tempo é que a situação de Nampula, em particular, pode, de alguma forma, estar a ser ou ter sido influenciada pela saída massiva, portanto, de pessoas deslocadas na província de Cabo Delgado. Sabemos que a Nampula albergou a maioria, portanto, dessas pessoas e que, vivendo em locais precários, obviamente, podem estar, portanto, expostos a doenças como malária e cólera e por via disso, terem, portanto, recorrido ao hospital a central de Nampula, justificando-se desta forma aquele cenário. Mas sabemos também que Nampula, conforme se disse, tem lá um hospital, uma espécie de um nado morto, não é? Portanto, o hospital está lá, e a fundação feita, mas nada acontece. Boa tarde aos telespectadores que nos assistem lá de casa. Boa tarde ao colega Ben. E não vou ser repetitivo em relação aos pontos que foram aqui colocados. O que me oferece dizer, de facto, é que nós estamos a direcionar a lupa para a província de Nampula, mas obviamente que este é um reflexo do que acontece um pouco por todo o país, desde a ausência de insumos hospitalares. Nós temos grandes problemas, não só a nível de Nampula, mas isso também pode ter a ver com um processo de iniquidade na alocação de recursos a nível regional. Esse também pode ser um fator que concorre para este processo. Outro aspecto que não queria deixar de fazer referência é os grandes desafios que o Covid-19 trouxe aos sistemas de saúde globais, e Moçambique não fugiu à regra. Mas uma coisa interessante que aconteceu com o Covid-19 e com o bloqueio das fronteiras foi que todo cidadão moçambicano esteve na mesma balança, sob o ponto de vista de atendimento e cuidados de saúde, pelo menos na componente de Covid-19. Os nossos dirigentes já não podiam deslocar-se para os outros países por causa dessas limitações e essas barreiras que foram colocadas através das fronteiras. Isto foi um dado muito interessante que, ao meu ver, se calhar, ia trazer uma nova abordagem, um novo pensar sobre o Sistema Nacional de Saúde, sob o ponto de vista de melhorias. Se aconteceu este fenómeno catastrófico a nível global e afetou Moçambique, era já o momento de olharmos esses ensinamentos e tentarmos criar ou investir numa estratégia de financiamento ao setor de saúde que possa resolver os problemas das populações. Quer dizer que a Covid vem nos ensinar que, digamos, se nós investirmos seriamente no nosso sistema de saúde, não há rico nem pobre que vai procurar pela África do Sul ou por Portugal ou Índia para resolver o seu problema de saúde. Exatamente. E esse foi um aspecto que trouxe reflexão a nível do observatório, e nós publicamos alguns artigos sobre isso. Mas E é possível fazer isso? Obviamente que sim, desde o momento que criam-se programas sérios, como falou o colega Ben, e que se capitalize, de facto, o investimento nas questões de infraestruturas, que é um dos aspectos que depois havia de evocar, porque a questão do atendimento hospitalar não é apenas o momento em que o provedor e o utente estabelecem uma comunicação ou contacto. É preciso olhar para a questão do atendimento sob o ponto de vista estrutural. Por exemplo, nós temos questões muito profundas ligadas, por exemplo, às barreiras de acesso às unidades sanitárias com base na indumentária, que foi fruto de uma grande advocacia. Felizmente, resultou num pronunciamento do ministro Tiago, que publicou inicialmente que já não mais haviam essas barreiras de acesso aos serviços de saúde com base na indumentária, mas continuamos a assistir a essas grandes violações, não só em Nampula, mas em todo o país. E uma pesquisa desencadeada pelo Observatório de Cidadão para a Saúde, na verdade, era uma espécie de uma monitoria cíclica para percebermos se, de facto, pelo menos a orientação que o ministro Tiago
emanou a Direção Nacional de Assistência Médica tinha sido colocada em prática, ou seja, para ferir-se as circulares que ele orientou, que fossem fixadas em todas as unidades sanitárias a nível do país, elas estavam lá, mas nós verificamos que em nenhuma unidade sanitária de nível nacional ainda tem essas circulares afixadas. Isto também mostra um pouco daquilo que é a descoordenação a nível das direções do Ministério da Saúde. Então, uma certa anarquia. Exatamente. Então, o ministro anuncia um despacho, orienta a Direção Nacional de Assistência Médica e os seus gabinetes, mas parece que há uma falta de subordinação sobre os aspectos que o ministro orienta para as suas direções. E isto é um assunto muito sério. Nós tivemos um outro encontro com o Ministério da Saúde para tentar perceber por que estes acontecimentos ainda se fazem sentir e por que os utentes ou os usuários de serviços de saúde ainda continuam a ser interditados de aceder ao recinto hospitalar, aos serviços de saúde com base na indumentária. Temos também outros aspectos que nós achamos que são a espinha dorsal das nossas intervenções, enquanto Observatório de Cidadão para a Saúde. Tem um aspecto ligado à questão da violência obstétrica, por exemplo. Nós temos assistido, cada dia que passa, um número crescente da mortalidade materno-infantil. Temos seguido, investigado aspectos de maus tratos nas unidades sanitárias e nas maternidades, nesse caso, cobranças ilícitas feitas pelos profissionais de saúde, que pese embora exista em Moçambique uma estratégia nacional de combate a cobranças ilícitas, nós ainda continuamos a assistir cenários gravosos que colocam em causa o fator de por que a existência de procedimentos ou leis que devem ser seguidas, mas que no fundo elas apenas estão lá para fazer um modelo e na prática elas não fazem-se sentir. Temos também, só para aliar, o colega esteve aqui a fazer referência, temos aqui a problemática de água, por exemplo, infraestruturas nas unidades sanitárias. A água é um elemento vital na unidade sanitária, não só para a limpeza do material médico cirúrgico, mas mesmo para a questão da higienização dos utentes. Então, a questão do atendimento vai muito além do fator utente-provedor. Ele tem que ser visto na base dessas estruturas todas funcionais dentro dos hospitais que vão permitir trazer a tal qualidade e a tal humanização. Esse é um dos grandes discursos do Ministério da Saúde, é a questão da qualidade e humanização, mas... E essa questão da humanização no atendimento hospitalar, lembro-me que começou a ganhar muito mais peso na altura, portanto, do ministro Paulo Ivo Garrido. E, infelizmente, continuam relatos, de facto, e as maternidades são um dos espelhos, portanto, dos maus tratos. Algumas já melhoraram, outras nem tanto, e as senhoras que relatam situações de maltrato mesmo. Uma senhora vem, está com dores, contrações, está a entrar em serviço de parto e, pura e simplesmente, as parteiras estão lá, estão de braços cruzados, a dizer, senta aí, vai beber água, vai, caminha, etc, etc. Portanto, uma pessoa, de facto, com dor e ainda receber este tratamento bastante desumano e há pessoas que, principalmente nas zonas rurais, acabam tendo bebês sozinhos por conta, portanto, deste fator humano em falta, portanto, nas unidades sanitárias. E a questão que eu coloco assim, António Mate, por que é tão difícil humanizar o atendimento nos hospitais? Se nós temos esse pessoal, uma das componentes da sua formação é esta, a questão humana. E mais do que ser uma questão de formação, essas pessoas que atendem nos hospitais saem de uma família, onde tem uma mulher grávida, onde tem um doente, quer dizer, conhecem as dificuldades de um paciente. Por que é tão difícil tratar bem as pessoas? Bom, primeiro, eu devo dizer, mesmo acerca deste assunto, nós temos uma linha de denúncias, por exemplo, onde temos recebido várias ligações de todo o país, mas só para responder à questão que me coloca, eu penso que se calhar existe aqui uma falta de comunicação entre o topo e a base. Temos uma pirâmide vertical, mas na verdade era importante estabelecermos uma pirâmide
horizontal. Como fez referência o colega, nós temos esses profissionais de saúde que juraram seguir com rigor os princípios da ética e deontologia profissional, mas há outros fatores que são externos à sua vontade de cumprir e salvar vidas, não é? Nós sabemos que a saúde é um direito inegociável, é um direito que não se pode negociar e é inalienável. Então, olhando para esses pressupostos, eu penso que uma maior coordenação, olha, mesmo a nível das direções do Ministério da Saúde, nós temos percebido essas disfuncionalidades. Imagino para criar uma estrutura toda que envolve profissionais de saúde, pessoal da enfermagem. Quando a pirâmide de comunicação ela tem ruídos, não há uma componente comunicativa muito saudável para resolver problemas da vida dos cidadãos e dos utentes, nós vamos ter problemas com a falta de humanização nos serviços de saúde. Porque muitas das vezes vamos perceber que as prioridades